21 de fevereiro de 2018. Vamos fazer a leitura aqui de uma questão de O Livro dos Espíritos, para dar início às nossas atividades desta manhã. Antes, lembrando que no dia 4 de março está bem confirmada a presença de Anete Guimarães no Café Cultural. 4 de março, Café Cultural com a Anete Guimarães. Inclusive lá na livraria tem folhetinho pequeno, se alguém quiser ajudar na divulgação, é só passar por lá e pegar e levar. Na questão 291, Allan Kardec pergunta: além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? E a resposta é: do mesmo modo que os homens, sendo porém que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. E na questão seguinte, 292, alimentam ódio entre si os espíritos? Resposta: só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Estas questões, como outras do Livro dos Espíritos, inclusive as seguintes, tratam exatamente das relações, primeiro aqui observadas no nível espiritual. Mas já nessa segunda questão, a gente já percebe o link que foi feito, a ligação, conexão que foi feita com as nossas relações de encarnados. Existe algo que para nós, enquanto encarnados, parece ficar difícil de percebermos. É quando nós temos uma afeição e que absolutamente nenhum fenômeno que poderia ser associado ao que se entende por paixão, nenhum fenômeno interfere nesta relação. Seja da beleza ou da feiura, seja da sensação sensual ou da ausência dela, seja questão de idade, raça, credo, corpo, o que quer que valha. No mundo espiritual, como nós não temos necessariamente esse tipo de circuito material em jogo, tudo isso passa a ser abstrato ou secundário. Como nós aqui dependemos essencialmente de tudo que diz respeito à matéria, daí talvez surja o primeiro grande choque que nós encontramos quando nós partimos deste estágio da vida para uma vida puramente espiritual. Porque é difícil a gente imaginar que vai desencarnar um dia e quando chega lá já não vai ter mais vontade de alimentar, não vai ter mais as ânsias do próprio corpo. E por mais que muitos espíritos já tenham dado informações, até mesmo pelo desencontro dessas informações, a gente também fica se pensando: mas será que do lado de lá a gente dorme mesmo? Ou será que a gente fica acordado o tempo inteiro? Porque nos é ensinado fisiologicamente que a necessidade de dormir é uma necessidade orgânica. Mas se estando no mundo espiritual nós não temos esta estrutura orgânica, então significaria dizer que do lado de lá não precisaríamos dormir? Quando alguém já teve acesso a alguma reunião de cunho mediúnico, em que há manifestação de espíritos mais terra-terra, quando desencarnam, eles muitas vezes são encontrados dormindo, são encontrados em perfeita letargia. Por outro lado, nós encontramos algo que parece ser um pouco estranho para nós quando estamos encarnados. Eles estão dormindo, mas se você interrogar, eles respondem. Enquanto que nós, quando estamos dormindo, só respondemos ou se estamos em estado sonambúlico, ou então não respondemos, e se respondemos, estamos acordados.
Então a gente vai percebendo que a vida no mundo do lado de lá tem grandes diferenças entre a vida no mundo do lado de cá. O livro Nosso Lar, de André Luiz, colocou uma série de questões que muitas vezes as pessoas assim que entram no Espiritismo tendem algumas a ficarem em choque e outras a ficarem em total desacordo. Porque se é para sair daqui numa casa de alvenaria e chegar no mundo espiritual ter uma casa de alvenaria, se aqui a gente tem mananciais de água e chega lá também tem mananciais de água, se aqui tem e lá também tem, então por que a vida lá não é igual a daqui? E parece que ficam tanto quanto supérfluos os espíritos dizerem: lá a vida é real, lá a vida é mais intensa. Como é que nós do lado de cá podemos deduzir algo desse tipo? É muito difícil, é extremamente difícil. Porque imagina um glutão, ou mesmo uma pessoa que gosta de se sentar à mesa para fazer uma refeição e encontra num momento de fome aquele prato que a pessoa mais gosta. Ela vai dizer assim para si mesma: eu tenho que me moderar e tenho que achar que isso é um prato igual a qualquer outro, mas não tem condições. Você com fome, no prato que você gosta, na sua frente e à sua disposição, naturalmente a paixão vai brotar, e isto não é um pecado. E no mundo espiritual, de onde virão essas sensações agradáveis? Somente da gente respirar um ar mais puro? Somente da gente encontrar seres amigos e queridos? Ou será que nós teríamos necessariamente uma igualdade, uma paridade? São questões que normalmente no meio espírita não se debate. E se no meio espírita não se debate isso, imagina fora do meio espírita, onde a vida do lado de lá é uma interrogação maior do que qualquer coisa. Para os materialistas, a vida do lado de lá nem ao menos existe. Para qualquer outro que tenha uma visão espiritualista, ou se imagina que o lado de lá é apenas aquele paraíso de pura inatividade, ou então seria um local onde a gente vai dormir e esperar que um dia ou volta ou vai para algum lugar. Parece que o mundo espiritual, portanto, careceria de total sentido. Quando Allan Kardec pergunta: os espíritos do lado de lá têm afinidade uns com os outros? A resposta é intrigante também. Esta relação é muito mais intensa do que as que nós temos aqui. E a explicação é razoável, porque aqui nós temos elementos de atração, e que se alimentando na chamada paixão, isto é como que, usando uma linguagem poética, colocasse fogo nos nossos sentidos. Mas se eu vou sair daqui e vou para um lugar onde nada disso existe, olha em que situação nós nos colocamos ou fomos colocados na linha de progresso. Se nós estamos encarnados para preparar o nosso retorno na vida espiritual, que esta sim é que é sem fim, que preparação é esta que eu aqui venho para experimentar sensações fortes, e quando retorno para lá, dizem assim: ah, você aproveitou bem, tudo isso o senhor vai ser tirado agora. Isso por si só já seria uma punição. Quando os espíritos responderam a Allan Kardec, objetivamente, que essas emanações de amizade, elas são muito mais intensas, porque ficam mais reais, a gente é levado a duas situações: ou acreditamos ou duvidamos. Se nós acreditamos, o que é que isto pode significar? Porque se nós duvidamos, simplesmente não temos muito o que fazer. Mas se nós acreditamos, vamos agora ser levados a uma nova reflexão. O não ter aquilo que aqui temos é mais rico do que o que a gente pensa que tem quando aqui está. Muito provavelmente nós vamos ter a sensação de saciedade. Vocês já estão saciados, né? Pelo menos dessas minhas fábricas. Vocês vão ter a sensação de saciedade. Nós vamos ter a sensação de cansaço e descanso. Nós vamos ter as emoções do querer, do desejar, do ter, do possuir.
E algo do lado de lá que fica ausente de tudo isso é muito mais íntegro. Óbvio que nos falta a relação de percepção. Enquanto encarnados, nos falta. E a gente tem lampejos disso. Aquelas pessoas que conseguem traduzir em si mesmas bons registros e boas sensações de quando acordam, principalmente daqueles sonhos que poderiam aí sim, chamados enfaticamente de oníricos celestes. Quando nós retornamos, nós dizemos: meu Deus, eu queria que a noite não acabasse nunca mais, porque eu estava num lugar, eu estava vivendo uma circunstância, olha, mas era tão grande, era tão forte, era tão, que eu gostaria de ter ficado lá. Mas se lá eu não vou ter corpo, não vou ter almoço, eu não vou ter uma cama, não vou ter, e apesar disso eu queria ficar lá, isto é uma imagem muito rústica, muito restrita das possibilidades que nós temos a desenvolver quando estivermos lá. Agora vamos chegar aqui para o nosso mundo bem mais real. Os espíritos lá, quando se gostam de verdade. Quando a gente sai daqui, de repente chega lá, se encontra com uma pessoa que a gente não gosta. Mas a gente não gosta por quê? Porque eu tinha inveja da pessoa. Tinha inveja por quê? Porque ela era mais nova, mais velha, mais bonita, mais elegante, tinha isso, tinha aquilo. Sim, mas quando eu chegar lá já não tem mais nada disso. Aí talvez meu sentimento comece a sofrer alterações. É aí onde a gente pode perceber que à medida em que vamos renascendo, nós vamos aprendendo nem que não queiramos. Porque a gente vai viver num compasso. Quando eu chego aqui, valorizo algo. Quando eu chego lá, tenho que valorizar o outro lado. Até que um dia eu descubro que enquanto eu estiver aqui, o que eu estou sentindo aqui não é tão valorizável quanto aquilo que é mais peculiar, a essência. Porque essa essência vai ser a mesma, independente de eu estar encarnado ou desencarnado. Então eu sou levado a ter que refletir sobre o que acontece do lado de lá. E aqui agora fica uma coisa aspiada para a gente refletir. Li o nosso lar. Ali tem bônus hora, tem ônibus, tem casas, tem secretarias, tem diretorias, tem zonas mais difíceis, tem tudo. Tem aqueles que andam, tem os que rastejam, tem os que volitam. E vamos imaginar que isso seja real. Se isto é real, não seria uma cópia mal feita do que tem aqui? Imagina se eu chegar lá rastejando. Porque se eu chegar lá já levitando, que beleza. Não preciso de carro, não preciso de ônibus, não preciso de nada. Eu estou querendo ir para o Leão, mas ainda faltam 15 minutos, dá para ficar 13 dormindo. Porque em 2 minutos eu me acordo pronto, já estou me sentindo limpo. E aí você já está limpo. Agora eu vou chegar no Leão e você aporta. Aí é uma vantagem. Mas se você estiver rastejando, você antes acordava com meia hora antes, agora você vai ter que acordar com 2 horas antes. Porque como é que você vai se arrumar do lado de lá e como é que você vai rastejar até o Leão? Muito pior, porque aí já não tem mais esse veículo. A gente percebe que nisso tudo parece que sobrou para nós um pouco de fantasia. Que fantasia? A fantasia de gerar reflexões. Porque até André Luiz, a gente tinha muito pouco informação do que poderia ser do lado de lá. Então, André Luiz está certo. O que ele disse que não acho que seja assim. Eu, particularmente. Eu acho que aquilo ali, ele usou uma série de simbologias para que a gente pudesse imaginar como seria agora a nossa adaptação no regresso. Como seria a nossa vida do lado de lá. Mas a realidade, ela foge de tudo isso. Essa resposta dos espíritos, que estava falando de um assunto aparentemente diferente, mostra como nós temos possibilidades e riquezas de refletir sobre assuntos que nos dizem respeito, tanto aqui como lá. E se eu sei que chegando lá vou ter essa relação muito mais intensa e muito mais verdadeira com as pessoas, por que eu vou continuar dando um certo peso relativo às questões da vaidade ou da inveja?
Porque quando chegar do lado de lá, não vai fazer muita diferença. Um mestre um dia entrou para uma festa, um mestre lá da Ásia, e ele chegou lá mal vestido, mas como todo mundo o conhecia, deixaram-no entrar. Mas as pessoas chegavam um pouco perto dele. E lá para as tantas, um aluno chega para ele e diz assim: mestre, o senhor não está achando alguma coisa estranha? Ele disse: não. Mas o senhor não está notando que lá onde o senhor fica, não sei bem como é que é o nome do lugar, todo mundo vai e se aproxima e quer se abraçar com o senhor, quer ficar perto, e aqui as pessoas estão distantes? Ele disse: está tudo certo, está tudo lógico. Mas como que está tudo certo se aqui estão todos se afastando do senhor? Ele disse: não. Quando eu estou lá, me procuram aqueles que estão precisando. Aqui ninguém está precisando, por isso que não me procuram. E eu não preciso estar sempre no lugar que precisam de mim. Eu preciso apenas estar. E eu estou. Ou seja, um homem, quando ele chega no estágio desse, ele já não depende que você o bajule, que você o adule, que você lhe presenteie ou que você lhe peça qualquer coisa. Você já é, você já está, você já chegou lá. Então já não faz mais diferença nada do que diga respeito a essa relação ainda muito material que nós temos. Quando a gente começa a perceber isto, a nossa vida se transforma, e se transforma muito, porque os valores mudam. Por isso que é bom a gente pensar um pouco, principalmente para os que somos espíritas, pensar um pouco no que nós fazemos com as nossas leituras. A gente lê muito, alguns, e os que leem pouco, ainda assim, só leem. Raramente a gente para refletir. Afinal de contas, o que é, por exemplo, um bônus hora? Quer dizer que lá em cima também existe um comércio? Ou o que ele estava querendo necessariamente dizer com isso? Para encerrar com o nosso lar, se a gente perceber os nomes dos personagens do livro Nosso Lar, com exceção do nome André Luiz, todos são simbólicos, todos, sem exceção. Existe uma pesquisa e um estudo feito exatamente nisso. Quem editou Nosso Lar elaborou todo um esquema para deixar toda uma simbologia do começo ao fim. Então a gente vê, só para citar um nome, Clarencio. O que este nome quer dizer? Clarencio. Então Clarencio era um espírito trevoso? Claro que não. Claro, clarência, claridade, luminosidade. Então Clarencio é que tipo de personagem? Um personagem elevado. Um personagem que todas as vezes que ele se pronuncia, ele projeta luz, projeta claridade. E aí quem já leu o Nosso Lar, quem for ter a curiosidade, veja que cada personagem, ele traz em si um sentido totalmente ocluso, para que a gente perceba que aquilo tudo é um conjunto de simbologias a nos dizer como nós vamos nos defrontar na vida do outro lado. E quando a gente faz uma análise desse tipo, a gente invariavelmente vai bater numa palavra que surge logo no início: umbral. Ora, mas se quase tudo ali é simbologia, será que só o umbral é real? Ou seria o umbral mais um outro símbolo? Afinal de contas, o que é umbral? Umbral é uma porta de acesso. Mas de acesso a que mundo? Ao mundo. Que mundo? Ao teu mundo. Quando eu quero ir para o meu mundo, eu passo pelo meu ou pelos meus umbrais. Eu não passo por um umbral que me colocaram lá na frente. Até nisso, relembra Jesus. Veja como tudo é simbólico. Quando Jesus diz: a porta larga é a da perdição, e a estreita, esta não. Por que a minha porta larga é da perdição? Porque este é o meu umbral. O meu umbral, de quando eu for elevado, pouco importa o tamanho da porta, eu passo por ela. Então não é necessariamente o tamanho da porta que me julga, sou eu que projeto os umbrais por onde eu vou passar. Mas umbral neste sentido:
Aproveitei, peço até desculpas, que normalmente não é necessariamente para isso que nós estamos aqui na quarta-feira, para ficar tendo que refletir sobre coisas que nos são trazidas e colocadas, mas tem momentos que, para sermos espíritas, ou para pelo menos dizermos eu conheço o espiritismo, que a gente precisa pegar as nossas leituras e passá-la por uma outra análise e sair da superfície. Porque na superfície, até o Evangelho de Jesus é complicado. Porque Jesus disse coisas que, se nós tomarmos na superfície, ela não bate com a honestidade que nós somos convidados a refletir. Aquele que não odiar seu pai, a sua mãe e aos seus irmãos, uau, então eu tenho que odiar meu pai, minha mãe e o meu irmão? Óbvio que Jesus estava falando o verbo odiar num outro sentido, porque o verbo odiar naquela época e naquela língua, ele tinha vários sentidos, dentre os quais amar menos. Por isso que ele completa: aquele que não odiar seu pai e sua mãe e não amar a Deus, ou seja, aquele que não amar menos aos pais do que a Deus, este vai sofrer. Ele não estava dizendo que o amor aos pais era um amor menor, mas era um amor que busca o amor maior. Essas reflexões nós precisamos desenvolver em nós. O Espiritismo, quando se propôs por Allan Kardec em ser uma ciência, uma filosofia, estava de alguma forma já nascendo para nos tirar da acomodação. Sermos espíritas apenas de ouvir, achei interessante, não gostei, li, mas não entendi e deixou de lado, isso não é Espiritismo. O Espiritismo é aquele em que a gente pensa, reflete, se for necessário, muda as opiniões próprias e se adequa ao novo saber. É assim que a vida se faz. Porque quando nós chegarmos no mundo espiritual, eu sei que vocês vão ter mais dificuldades de terem uma amizade muito forte comigo, porque eu já não vou ter esse corpo tão belo e essa barba aqui tão agradável. Então aprendam a gostar de mim, eu sendo o que eu sou, independente desta indumentária, porque nós vamos nos encontrar do lado de lá, e tenho esperança de que eu vou chegar num salão semelhante a esse, e vocês estarão aqui na tribuna falando e eu lá: parabéns, muito bom, gostei. Aprendemos juntos. A vida é exatamente para nós crescermos juntos. Vou ser chato, mas dia 4 de março, Anete Guimarães, Café Cultural, divulguem, venham, tragam pessoas, estaremos aqui. Deus, Pai de infinito amor, justiça, sabedoria, bondade, nós nos dirigimos a Ti mais uma vez neste dia, para agradecer pela vida, pelas bênçãos, pela inteligência, pelas ideias que nos incutes e pelas possibilidades de aprendermos e nos aprimorarmos cada vez mais. Pai de infinita sabedoria, obrigado pelas proteções que nos envolves, que nos envias, e estas que nos concedem tão agradáveis companhias. Obrigado, Senhor, porque temos esta casa, este recinto, porque aqui nós nos encontramos, nós nos cumprimentamos, nós começamos o exercício da amizade maior. Favorece-nos, Senhor, com a simpatia de nos sentirmos bons conosco mesmo, mas de também nos sentirmos bons porque temos boas relações uns com os outros. Envolve-nos, Senhor, favorece-nos com Tuas bênçãos. Que estejamos neste momento sensíveis a captar as melhores energias que vêm do alto. Que estejamos totalmente abertos para as bênçãos que nunca nos faltam. Revigora-nos, Senhor, o corpo, revigora-nos os sentimentos e a alma. Somos todos criaturas boas, temos atitudes e pensamentos generosos dentro de nós. Favorece-nos, Senhor, apenas para que tudo isto seja maior do que aquelas pequenas limitações que ainda trazemos na nossa marcha de progresso. Dá-nos, Senhor, robustez à alma, para que os nossos passos sejam mais firmes e a cada vez um pouco mais largos.
caminhando todos juntos na direção do bem maior, da vida maior, de tudo aquilo que nos aguarda de bom e de melhor na vida espiritual. Neste momento sentimos a presença dos amigos espirituais a nos envolver. Nos abraçam, nos transmitem as suas energias de uma maneira muito mais tocante. Alguns deles, além de nos abraçarem, nos tocam em alguns pontos da nossa alma, convidando-nos a vivermos em plenitude. E os fluidos agora um pouco mais adensados com as energias que os nossos magnetizadores começam a nos doar. Tornam tudo isto ainda mais forte, mais significativo. Que bom, Senhor, estarmos aqui nesta manhã. Que maravilhoso recebermos todas essas energias, todas essas bênçãos. Inspira-nos, Senhor, para que não só nos sintamos bem, mas que estejamos bem. Que todas estas energias alcancem a intimidade do nosso organismo, da mesma maneira que os melhores sentimentos penetrem nas intimidades de nossas almas. Favorece-nos, Senhor, com teu amor. Não este amor banal que tanto falamos ou que tanto ouvimos, mas no amor profundo que nos transforma em seres de mais dignidade e de mais harmonia. Toca-nos, Senhor, com estas energias, a fim de que nos sintamos não apenas emocionados fisicamente, mas totalmente sensíveis para o bem, no vigor da nossa alma. Recebamos estas bênçãos, estes fluidos, com alegria. Deixemos-nos nos penetrar por tudo isto que é tão bom. Favoreça-nos, Senhor, com a saúde, com a harmonia interior e com o fortalecimento dos bons propósitos. Que estejamos todos envolvidos por este momento abençoado. Que permaneçamos em oração até que tudo esteja bem concluído. Os nossos magnetizadores irão magnetizar nossas águas. E nós continuaremos aproveitando tudo isto que está aqui à nossa disposição. Permaneçamos em paz e na graça de Deus. Que assim seja.